Frases de Paulo Freire. Paulo Reglus Neves Freire foi um educador, pedagogista e filósofo brasileiro. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. É também o patrono da educação brasileira. A democracia não pretende criar santos, mas fazer justiça. Um dos grandes pecados da escola é desconsiderar tudo com que a criança chega a ela. A escola decreta que antes dela não há nada. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. O homem, como um ser histórico, inserido num permanente movimento de procura, faz e refaz constantemente o seu saber. A educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e as suas circunstâncias. Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. A humildade exprime uma das raras certezas de que estou certo, a de que ninguém é superior a ninguém. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Que é mesmo a minha neutralidade senão a maneira cômoda, talvez, mas hipócrita, de esconder minha opção ou meu medo de acusar a injustiça? Lavar as mãos, em face da opressão, é reforçar o poder do opressor, é optar por ele. Não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmaremos. Não se pode falar de educação sem amor. E preciso que a leitura seja um ato de amor. A teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. Importante na escola não é só estudar, é também criar laços de amizade e convivência. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. A educação já foi tida como mágica, podia tudo, e como negativa, nada podia. Chegamos à humildade, ela não é a chave da transformação da sociedade. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Educar-se é impregnar de sentido cada momento da vida, cada ato cotidiano. Descobri que o analfabetismo era uma castração dos homens e das mulheres, uma proibição que a sociedade organizada impunha às classes populares. Os opressores, falsamente generosos, têm necessidade para que a sua generosidade continue tendo oportunidade de realizar-se, da permanência da injustiça. Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. O que me surpreende na aplicação de uma educação realmente libertadora é o medo da liberdade. Mudar é difícil, mas é possível. A tarefa mais importante de uma pessoa que vem ao mundo é criar algo. A grande generosidade está em lutar para que, cada vez mais, estas mãos,
sejam de homens ou de povos, se estendam menos, em gestos de súplica. Súplica de humildes a poderosos. E se vão fazendo, cada vez mais, mãos humanas, que trabalhem e transformem o mundo. Lutando pela restauração de sua humanidade estarão, sejam homens ou povos, tentando a restauração da generosidade verdadeira. Ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos programados, mas, para aprender. A nossa inteligência se inventa e se promove no exercício social de nosso corpo consciente. Se constrói. Não é um dado que, em nós, sejam a priori da nossa história individual e social. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Os negros no Brasil nascem proibidos de ser inteligentes. Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Ninguém liberta ninguém. As pessoas se libertam em comunhão. Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. As terríveis consequências do pensamento negativo são percebidas muito tarde. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Daí a crítica permanentemente presente em minha malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e à sua recusa inflexível ao sonho e à utopia. Não há vida sem correção, sem retificação. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. Ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. O Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, implantado durante o regime militar, nasceu para negar meu método, para silenciar meu discurso.